Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre uma figura bastante polarizadora, né, para falar o mínimo, né? Daqueles que ou você ama e venera ou você odeia, ou pelo menos assim ele é visto por aqueles que o acompanham, né? Bom, e quem que é esse sujeito da foto? Trata-se de Emory Andrew Tate III, né? Mais conhecido como Andrew Tate, nascido em dezembro de 86. Ele é um ex-lutador de boxe, né? De kickbox, que ficou famoso por uma participação, né, no Big Brother do Reino Unido em 2016. Foi até expulso do programa, né? Teve todo um rolo aí de vídeo, de vazamento de vídeo, enfim. Acontece que desde então ele não saiu mais da mídia, né? E se tornou um fenômeno das redes sociais. Uma base enorme de seguidores, né? E por que ele ficou tão famoso, né? Por que até hoje ele é tão falado? Bom, a influência digital dele se dá pelo que ele fala, né? O discurso dele, né, controverso a respeito de temas sensíveis, né, aos dias de hoje. O conteúdo dos vídeos dele é considerado por muitos, né, que não gostam dele, de seus detratores, como misógino, violento, enfim, a ponto dele ser banido, né, por diversas redes sociais. Se eu não me engano, a única rede social que ele está ainda ativo é no Twitter, né? Já foi banido pelo TikTok, Instagram. O governo, parece que do Reino Unido, já acusou ele formalmente por tráfico de pessoas, esflúfluo, né? Agressão física, até exploração aí de pessoas, né? Mas enfim, fora as controvérsias, por que ele é tão adorado, então? Por que ele tem uma base de fãs tão grande? Teriam aspectos positivos, né, na sua visão de mundo? Bom, o que falam é que ele é uma espécie de símbolo, né, de uma reação cultural a, entre aspas, né, tudo que não presta, né, ao politicamente correto, aos exageros, né, do feminismo, dos movimentos identitários. Seria então uma espécie de guru, né, masculino, né, para jovens, né, que hoje em dia carecem, né, de uma figura talvez paterna, né, uma figura de masculinidade, uma vez que existe sim um mal-estar, né, dos jovens, né, principalmente do sexo masculino, em relação de como o homem é representado hoje em dia na sociedade, né? Pela mídia, pela academia, pela cultura de forma geral, né? Como um sujeito opressor, como um carregado de privilégios, um bocó, né? Como naqueles representação, né, que você vê muito, né, em desenhos como Simpsons, de forma geral, né, nos filmes, né? O homem é aquele sujeito bobo, a mulher é aquela sujeito inteligente, forte, né? O homem é um medroso. Esse shift cultural, né? Essa mudança da figura do homem, né? De fato, e causa mesmo um mal-estar, né? O que faz com que jovens procurem uma pessoa que represente, né, uma figura de força, de autoconfiança, o que torna ele uma referência, né? E, de fato, tem sim alguns aspectos que a gente pode tentar extrair, né, da figura dele, afora os exageros, né, e os conteúdos, né, que podem talvez ser classificados como de ódio, aspectos positivos como disciplina, né, esforço pessoal. O Andrew Tate, ele foi um atleta, né, de alto nível. Parece que ele foi 4 vezes campeão mundial de kickbox.
Então ele é uma figura que inspira, né, uma dedicação, né, um foco, resiliência física, mental. E muitos podem ver ele como um exemplo de alguém que venceu pela disciplina, né, pela ética do trabalho, né. Um outro aspecto também é a questão do empreendedorismo, né, essa mentalidade empreendedora, que ele promove pelo menos um discurso, né, uma cultura de autorresponsabilidade financeira, né, no sentido de incentivar os jovens a não dependerem, né, do sistema tradicional de emprego, buscarem liberdade, não sei, em trabalho digital, né, renda online, abrir um próprio negócio, aprender habilidades de venda, de marketing digital, né? Isso também é um outro aspecto, né, de inspiração. Claro que pode haver também muitas críticas quanto aos métodos, né? Há quem veja isso como um engodo, né? Um sujeito que quer vender curso online, ensinar os outros a ficar rico para ele mesmo ficar rico, né? Mas para uns isso pode ser uma fonte de inspiração, para muitos, né? Um outro aspecto também que a gente pode destacar também na figura do Andrew Tate é essa questão também da autoconfiança, né? Do controle emocional. Que ele é um sujeito muito assertivo, né? Ele fala com convicção, né? Ele tenta passar essa imagem, né, de um sujeito que não tem filtro, não tem medo, né, de falar o que pensa, que ele tem sua própria opinião e não se importa em desagradar quem quer que seja. Não, um sujeito firme em suas convicções, né? Quanto à questão de autocontrole, ele mesmo fala, né, que não acredita em terapia, não acredita que os psicólogos, né, você contando a vida, seus problemas para outra pessoa, isso vai te fazer melhorar, né? Um quadro, sei lá, de depressão, de tristeza. Ele diz muito sobre controlar sua mente, né? É você com a sua mente. Essa é realmente a luta, né? E se você consegue domar sua mente, você consegue domar seus desejos, seus impulsos e ter o controle da sua vida. Que a batalha é o mental, né? E que assim você poderia superar seus problemas, né? Enfim. E outro aspecto que a gente pode falar também é a valorização da saúde física, né? Alimentação, né? Ele fala muito sobre alimentação, sobre comer bastante carne, né? Não comer nada muito ultraprocessado, açúcar, praticar exercício, mesmo que você deteste, né? Ele mesmo fala que não gosta de malhar, não gosta de treinar, mas faz isso porque é uma coisa que ele detesta, então é pelo bem da disciplina mesmo. Ter um bom sono, evitar vícios. Ele diz que parece que não bebe mais, né? Inclusive se converteu ao Islã, se tornou muçulmano. E isso, enfim, são coisas que dão um impacto positivo, né? Não tem como falar que não, né? Se preocupar em ter hábitos mais saudáveis, né? Em performar. Acho que outro ponto também, né? Por último, é um pensamento não conformista, anticonformista, né? Ele desafia, né, normas sociais, questiona narrativas dominantes, né, sobre a cultura, né, a política, ou como o povo gosta de falar, né, o sistema, né. Ele mesmo usa o termo Matrix, né, que nos remete ao filme, né, de 99, né, do Neo. E isso atrai pessoas que se sentem deslocadas, né, frustradas, né, com o mundo atual. Então, por mais que ele seja uma figura controversa, né, para dizer o mínimo, ele, de certa forma, encoraja, né, o pensamento crítico, né? Ainda que muitas vezes
de forma exagerada, radical. Enfim, para resumir, né? É uma pessoa que tem suas controvérsias, né? De fato, algumas mensagens que podem ser classificadas como até criminosas, né? Bastante tóxicas, mas sabendo separar certos princípios, né, universais úteis, né, no discurso dele, como disciplina, empreendedorismo, e deixando de lado o que poderia ser classificado como ódio ou violência, dá assim para retirar coisas positivas, né, do conteúdo dos vídeos dele, né? E então é isso, né? Se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais vídeos como esses. Obrigado por assistir e até a próxima.